Nesse momento eu venho para exaltar e venho para bendizer o nome do Senhor. Pai, eu venho para render graças ao Senhor. Minha alma se alegra, papai. O meu espírito encontra paz quando eu me coloco em adoração, em louvor. E diante do Senhor, papai, na tua presença. Eu quero nesta manhã, papai, elevar os meus pensamentos aos céus, elevar os meus pensamentos a Deus. E talvez, papai, não tendo palavras, papai, mas que o meu pensamento, que os meus sentimentos, venha ser o louvor, venha ser a adoração. Porque nem sempre temos palavras, Senhor. Até porque elas se tornam repetitivas. Mas Tu és o Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso. Aquele que se entregou, aquele que se humilhou, aquele que fez homem, para que pudesse, papai, assumir os nossos pecados, para que pudesse, Deus, assumir, Deus, as nossas transgressões. Então hoje eu venho diante do Senhor, papai, e quero meditar nas coisas do Senhor, naquilo que vem do alto, naquilo que veio do alto. Tua palavra diz que na noite em que foi traído por Judas Iscariote, o Senhor Jesus sentou à mesa. Aí no momento da ceia do Senhor, juntamente com seus discípulos, Ele pegou o pão, partiu e entregou aos discípulos dizendo: este é o meu corpo, que será derramado por vocês, que será entregue por vocês. Então o Senhor Jesus pegou o pão, partiu, entregou aos discípulos, disse a eles: coma. E assim ele pegou o cálice na sua mão, também entregou aos discípulos, disse para eles: bebam. Coma do pão, beba do cálice. Talvez o Senhor estava dizendo: essa é a nossa última refeição na terra. Esse é o último momento que nós estaremos juntos. O Senhor Jesus estava ali com o teu coração, com certeza, bastante contrito. Porque ele sabia que era a última refeição, que era a última ceia. E também o Senhor Jesus fala que ele seria entregue, que ele era traído. E não era por pessoas que estavam distantes, era um daqueles que estava entre eles. Então os mesmos começaram a interrogar Jesus: quem era esse? Jesus disse: aquele qual eu der o bocado molhado, esse vai me trair. Ou seja, aquele que eu der o melhor, aquele que eu der o melhor, o bocado molhado, esse vai me trair.
E assim ele entregou a Judas Iscariote. Então hoje, Deus, diante do Senhor, diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo, quantas pessoas estão nas mesmas condições, Pai? Recebendo o melhor, recebendo o bocado molhado, aí desprezam a Tua palavra, desprezam o Senhor. E eu venho mais uma vez dizendo, Pai, perdoa-os, perdoa todos. Recebemos o melhor do Senhor. Recebemos o pão, recebemos a vida. Às vezes recebemos um bom carro, trabalho. Recebemos o melhor. Recebemos o bocado molhado. Mas traímos o Senhor. Não temos uma comunhão. Não temos uma vida que possa louvá-lo, que possa adorá-lo, que possa exaltá-lo, Senhor. É claro que o Senhor não depende da nossa adoração. O Senhor não depende do nosso louvor. O Senhor não depende de nada de nós. Mas nós dependemos do Senhor, Pai. Nós somos dependentes do Senhor. E às vezes, papai, nós ignoramos o Senhor. E muitas vezes ignoramos porque somos realmente ignorantes. Porque recebemos o melhor, recebemos o bocado molhado. Então o Senhor Jesus disse, comei do pão, beber do cálice, todos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. A palavra de Deus diz que naquele momento Jesus se retirou depois da ceia no Monte das Oliveiras e ainda cantou um hino. Ainda cantou um hino. Mas ele se coloca em oração. E naquele momento que ele se coloca em oração, ele percebe que o Pai já não estava mais com ele. O Deus soberano, o Deus poderoso já não estava mais com ele. Houve a separação. Porque ali já não estava mais a presença de Deus sobre a vida do Senhor Jesus. Porque o pecado estava sobre ele. Ele já tinha assumido toda a nossa culpa. Toda a nossa culpa estava sobre o Senhor Jesus. E aonde há pecado, não há a presença de Deus. Aí Jesus começa a clamar, começa a orar, começa e dizer ao Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque talvez o pecado que mata, o pecado que destrói,
o pecado que nos leva ao abismo, a primeira coisa que ele faz é nos tirar da presença de Deus. Primeira função do pecado é essa. E assim o Senhor Jesus percebe que não havia mais ali a presença de Deus, porque estava sobre ele os meus pecados, os nossos pecados. Então, naquele momento de angústia, aquele momento de sofrimento, Deus, pela sua infinita misericórdia, mandou um anjo para que pudesse consolá-lo. Mas apenas consolar, porque o anjo não poderia mudar, não poderia afastar aquele cálice que o Senhor Jesus tinha pedido, que o Senhor Jesus tinha acabado de orar. Então Jesus pede que aquele cálice, porventura, poderia afastar, mas estava sobre ele o pecado. Então aquela oração, na verdade, ela não foi atendida por Deus. Aquele pedido de Jesus não foi atendida por Deus porque o pecado estava sobre ele. Precisamos ter muito cuidado, porque o pecado, além de tirar da presença de Deus, ele faz que as nossas orações não são atendidas por Deus. Então os anjos do Senhor consolam o Cristo, e assim, Jesus, quando volta da sua oração, do seu clamor, os discípulos ainda estavam dormindo, estavam cansados. E assim a palavra de Deus diz que se repetiu por 2 ou 3 vezes. Então, aproximando os líderes religiosos, soldados de romanos, soldados de Herodes, lhe pegaram o Senhor Jesus e prenderam. E assim ele foi interrogado. E assim ele foi entregue a Pilatos. Ele foi entregue a Herodes. Ele foi entregue ao sumo sacerdote, que no final Pilatos entrega a multidão, e a multidão ordenou que crucificasse. A multidão ordenou que levasse ele ao Calvário e crucificasse. E a multidão aceita Barrabás e nega Jesus. A multidão aceita Barrabás e nega a Jesus. E hoje eu venho mais uma vez diante do Senhor dizendo: Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós que somos pecadores. Tenha misericórdia de nós, Pai, que somos fracos, que somos falhos. E nesse dia eu venho diante do Senhor, papai. Eu venho diante do Deus eterno, eu venho diante do Deus da vida. Talvez não tenha palavras, papai. Talvez não tenha palavras, não tenha argumentos tão profundo quanto o meu sentimento. Mas naquele momento, Jesus disse: esse é o cálice da nova aliança. Esse é o cálice da nova aliança. Então o Cordeiro de Deus,
Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que nos traz a paz, o Cordeiro que nos dá a vida, o Cordeiro Santo. Ele derramou teu sangue. Ele entregou sua vida por nós. E assim, Pai, hoje nós temos o livre acesso. A palavra diz que o véu do templo se partiu. E assim, papai, todos os homens têm o privilégio de entrar diante do Senhor em oração. Na velha aliança, um homem, uma vez por ano, poderia entrar diante do Senhor, falar a Deus sobre os problemas do povo e assim trazer ao povo o recado de Deus. Mas hoje nós somos livres, temos livre acesso diante do poderoso, diante do Deus da vida, por causa daquele que derramou sangue no Calvário, aquele que entregou por nós, morreu por nós, pagou o preço por nós. O sangue puro, o sangue carmesim, o Cordeiro Santo, o poderoso eterno, Jesus Cristo. Então, meu Pai, eu te bendigo, eu te exalto, eu te louvo, porque Tu és santo, porque Tu és o Senhor. Sei que tenho recebido do Senhor o melhor. Sei que tenho recebido do Senhor o bocado molhado. Mas eu confesso ao Senhor que não tenho correspondido à altura. E assim, meu Pai, o homem que caminha sobre a terra, o homem que peregrina sobre a terra, Deus, não reconhece que tem recebido do Senhor o melhor, mas não tem correspondido com o seu melhor diante de Deus. Muitas vezes pecamos contra o Senhor, Pai. Andamos na contramão da vontade de Deus e queremos ter as nossas orações atendidas. Porque a Tua palavra, Senhor, ela é verdadeira. Jesus falou e Jesus viveu. Quando Jesus disse que o pecado ele vem para destruir o homem, ele sentiu na sua pele que o pecado, a primeira coisa que o pecado faz é afastar o homem de Deus. E a separação entre o homem e Deus. Porque lá estava Jesus Cristo. Todo o pecado da humanidade sobre a vida dele. E naquele momento ele ora a Deus, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, naquele momento que ele não tinha a presença de Deus, a sua oração não é atendida. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor manda o anjo para que ele pudesse ser consolado. Então eu louvo a Deus, eu louvo o Senhor Jesus, eu louvo porque o Senhor é bom e misericordioso. Tu és santo, Tu és o Senhor, Tu és o Rei da Glória. Então, meu Pai, eu venho pedir a bênção do Senhor, papai, para a minha vida. Eu venho pedir as bênçãos do Senhor nesse dia para a Tua igreja que caminha sobre a face da terra. Peço as bênçãos do Senhor, papai, por todas as famílias da terra. Aqueles que têm clamado pelo Senhor e aqueles que ainda não têm o entendimento de clamar pelo Senhor. Mas eu quero que eles sejam abençoados, eu quero que eles sejam tocados, eu quero que eles recebam o bocado molhado, Deus. Mas que eles possam olhar para o Senhor Jesus e dizer: porventura, sou eu? Essa foi o que o discípulo dizia.
Mas mesmo assim o Senhor revelou a eles que era Judas, traidor. O traidor era Judas. Então hoje, papai, que nós possamos caminhar nas nossas vidas, que nós possamos prosseguir na nossa caminhada e não venhamos pecar contra o Senhor. Não venha trair o nosso Deus, não venhamos trair o nosso irmão, não venha trairmos o nosso semelhante, para que nós tenhamos a paz, para que nós tenhamos, papai, a presença de Deus. Venha nos abençoar neste dia, venha nos abençoar nesta caminhada. Abençoa teus filhos, papai. Abençoa todos os moradores da terra, trazendo a todos, papai, o entendimento, a sabedoria do Senhor, papai. Aqueles que não te conhecem possam vir te conhecer, e aqueles que já te conhecem possa falar do teu amor, possa falar da tua graça e da tua misericórdia. Pai, essa é a minha oração no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento eu venho para exaltar e venho para bendizer o nome do Senhor.